Eu não sei dizer se sai maior ou menor, eu sei que ele inaugura uma nova página de como é que a gente vai enxergar o bolsonarismo e o comportamento dos deputados do PL e de alguns deputados que estão em outros partidos, mas se dizem bolsonaristas no Congresso Nacional. O que a gente percebeu ontem na votação da reforma, percebeu também na aprovação do arcabouço fiscal no passado recente, em outras medidas que têm interesse nacional, é de que alguns deputados vão aos poucos se desprendendo da liderança do presidente Jair Bolsonaro, que é uma liderança vazia, né? O argumento do Bolsonaro para que o PL não votasse a reforma era de que o país se tornar um país comunista, sem absolutamente nenhuma argumentação para além disso, ou seja, uma retórica vazia. E quem está no Congresso Nacional e tem a responsabilidade de lidar com a agenda positiva do país, está percebendo aos poucos que tem hora para fazer disputa eleitoral e política, mas naquilo que é interesse nacional, e o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm conduzido isso muito bem, são temas importantes para o país como um todo, porque a reforma tributária vai fazer com que a vida do empresário brasileiro seja mais simples, a informação sobre o imposto seja mais clara para a sociedade de um modo geral. A gente vai consertar aquela coisa do imposto ser pago na origem, não no destino, ou seja, onde a riqueza é gerada. Então, todos os sinais de que daqui para diante a gente vai ter uma posição cada vez mais radicalizada, mas sem agenda de país, seguindo uma liderança que não constrói, que está inelegível, não tem perspectiva eleitoral, e vai se ter uma oposição ali, obviamente, que vai se dar em alguns pontos, mas muito mais razoável, mais aberta ao diálogo, à construção de uma agenda positiva para o país. Então, nesse aspecto, Basílio, se o governador Tarcísio continuar se colocando como uma liderança capaz de produzir gestos que levam em conta o interesse nacional, ele vai sair maior sim. Bom, Basília, eu acho que o Congresso Nacional tem ali uma representação de um pedacinho da sociedade, né? Cada deputado tem ali uma representação ou regional ou setorial. Como disse o deputado, agora no segundo semestre vai ter muito debate sobre a reforma tributária, porque a gente aprovou o texto constitucional, mas vão ter várias outras leis que vão se desdobrar. Né? Essa questão que o deputado colocou não está definido ainda, vão ser discutidas em leis complementares, com mais tempo, com debate mais acalorado. A questão é que vão ser necessários menos votos para aprovar. Portanto, você encurta a maioria, vamos dizer assim, para aprovar questões mais práticas do dia a dia. Mas o que tem a diferença fundamental é a visão de mundo de cada um. Por exemplo, o deputado colocou uma preocupação com o aumento da tributação do vinho, né? Com a questão de criar um IPVA, que é o Imposto sobre de Veículos, né? Para aeronaves, mesmo que de cunho agrícola, que é usado para produção. Mas ele esquece, por exemplo, que tem milhões de motoboys hoje que pagam IPVA sobre moto e também usam a moto para fazer a sua atividade profissional. Qual é a diferença de uma moto entregador de um avião agrícola? Ou seja, também estão usando para fazer renda. Então, essas disparidades de concepção de mundo é que vão ser observadas. E aí, Basílio, eu penso que a bancada tem pessoas que estão ali com o único compromisso de tumultuar o debate. É natural, é da vida da política, da democracia, inclusive. Agora, aos poucos, deputados que estão preocupados com o crescimento da economia, em dar resposta às suas respectivas bases eleitorais, no sentido de produzir ações que possam melhorar a vida delas, vão se alinhar em agendas que são produtivas ao país. Essa questão das emendas parlamentares e do tempo de discussão, essa reforma está sendo discutida no Congresso Nacional há 10 anos. Não é surpresa para ninguém. Nessa reta final, todos os líderes, bancadas, teve um debate intenso, teve um colegiado onde todos os partidos tinham representação. Esses detalhes todos foram discutidos à exaustão. Tem mudanças de última hora? Tem, mas nenhuma que desvirtuou o caráter da reforma, o caráter positivo da reforma como um todo. Né? E, por fim, essa questão das emendas parlamentares, foram pagas emendas de todos os deputados, inclusive de legislaturas anteriores. É uma obrigação constitucional pagar a emenda parlamentar, ou seja, é um rito normal. É claro que quando tem uma votação, é um momento que o deputado pressiona o governo para dar agilidade. Mas se elas não fossem pagas ontem, seriam pagas daqui a uma semana, daqui a 30 dias, pelo menos até o final do ano, porque, como eu disse, é um rito e uma obrigação constitucional do governo. Então, eu estou muito otimista em que a gente vai incorporando na base do governo, em temas importantes para o país, mais e mais deputados aí para poder fazer com que a nossa agenda econômica e social caminhe. A nossa posição no PL, inclusive a do presidente Bolsonaro, nossa, dos deputados desses 80 que você se referiu, que votaram contra a reforma, não é contrária ao conceito de reforma tributária. Quis se passar uma imagem de que nós somos contra a reforma. Não é verdade.
Nós somos favoráveis, discutimos diversos assuntos, só que aquilo não poderia ser imposto goela abaixo do dia para a noite, como foi feito. E defender que isso teria que ser votado de qualquer forma, naquele momento, contraria a posição da oposição, que queria simplesmente colocar para a semana que vem, não é para jogar para anos para frente. Portanto, eu acho que sim, realmente houve ali um desentendimento e a maneira, de certa forma, truculenta com que se quis colocar naquela reunião de ontem uma imposição para que votasse de qualquer jeito, acabou criando esse mal-estar. Claro que o tempo acaba resolvendo essas questões, isso vai perdendo relevância, mas, novamente, nós defendemos a reforma, mas gostaríamos que ela tivesse sido melhor debatida. Uma semana a mais seria o suficiente para entender o texto que foi apresentado com menos de 24 horas de antecedência, um tema de tamanha relevância para o país e um tema perene, que vai perdurar. Uhum. A pergunta... Tarcísio sai maior ou menor dessa articulação? Qual a sua avaliação? O tempo vai dizer, é difícil você falar agora se sai menor ou se sai maior, né? Na verdade, dentro dos eleitores da direita, dentro do espectro da direita, ficou realmente uma sensação ruim, né? De que ele preferiu conversar com o Haddad, preferiu conversar com os partidos do Centrão e com o próprio PT, do que dar suporte a uma visão muito equilibrada, nada radical, bastante razoável dos deputados da direita. Mas, enfim, o tempo vai dizer isso. Veja, Basília, o que o Kiko falou é parcialmente verdadeiro, ou seja, algumas coisas realmente da reforma, nós não éramos contrários, aliás, não somos contrários. Essa simplificação do sistema tributário, unificação de tributos, em que pese careça de uma demonstração, de um estudo econômico sobre seus impactos, nós não fomos contrários a isso. Portanto, esse elemento de dizer ser contrário a qualquer coisa, ele não é verdadeiro. Ele não pode ser rotulado desta forma. O que a oposição era contrária, continua tendo uma série de ponderações, são aspectos pontuais da reforma, mas muito relevantes. Eu cito aqui, por exemplo, o tal imposto seletivo, né, que permite que a lei complementar, através de lei complementar, vá colocando imposto em diversos produtos, em diversos itens, sob o argumento de que ele é contrário ao meio ambiente, do que aquilo é contrário ao interesse e à saúde, e com isso você vai discriminando produtos. Vou dar um exemplo bem tangível, o vinho. Você vai dizer que o vinho agora é um produto ruim para o meio ambiente e ruim para a saúde pública, portanto vai tributar mais, ou vai tributar uma série de outros produtos, sempre sob este argumento muito fluido, perigosamente fluido, do que é ou do que não é o tal risco para o país, ou risco para o meio ambiente, ou risco para a saúde. Esse é o chamado imposto seletivo. Outro ponto, para mostrar que não era uma oposição pela oposição, a alíquota progressiva de imposto de transmissão causa mortes. Significa que você vai ter cada vez mais um aumento para qualquer família que deixar uma herança para o seu filho, herança para os seus netos, vai pagar cada vez mais imposto. Você tem tributação agora, de diversas formas, que levam em conta não só o IPVA que já existe, mas barcos, aeronaves. Só que você tem aeronaves de uso agrícola, tem barcos que são de pesca. Isso não está explicitado da maneira que tinha que estar. Tem uma série de problemas. Não houve a desoneração, por exemplo, da folha de pagamentos. Algo fundamental para gerar emprego no país, você desonerar o custo de contratação de mão de obra. Não se fez isso, ao contrário, foi uma reforma desenhada pela indústria, com um viés de intervenção do Estado na economia, que é a visão do Bernard Arnault. Você vai dizer, vai simplificar? Sim, mas tem vários problemas. Portanto, a oposição daqui para frente continuará sendo como é agora. Terá críticas, tentará construir alternativas melhores e se colocará contra, sempre contra, o rolo compressor que, como foi colocado aqui pela própria CNN minutos atrás, despejou 7 bilhões de reais no Congresso para comprar apoio. E com isso aprovou uma reforma tão importante e tão complexa em 24 horas. Isso não é bom para o país. Se tivesse discutido durante uma semana, sairia um texto melhor do que esse, eu tenho certeza.